Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista e vamos para mais uma aula da nossa escola dominical. Provavelmente a última aula, porque o pastor Cícero está retornando com a escola dominical presencial na semana que vem, logicamente respeitando a quarentena, o distanciamento, mas estaremos voltando presencialmente a partir de março, ok? Hoje vamos falar sobre Tiago, capítulo 2. Como nós comentamos na aula passada, Tiago é um livro bem prático para a vida diária da igreja, né? Então, Tiago, capítulo 2. Não se deve fazer acepção de pessoa. Antes de eu ler o texto, deixe seu like, fique à vontade para compartilhar esse material. Ajude-nos a distribuir para quantas pessoas você puder e assim nós estaremos divulgando a palavra de Deus. Vamos ao texto, capítulo 2 de Tiago, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus irmãos, ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezardes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então está aqui, Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Meus irmãos, Tiago aqui está alertando a igreja primitiva sobre a incoerência dos seus atos. A igreja primitiva, a qual Tiago se refere, pregava uma coisa e vivia outra. Eles pregavam alguma coisa e viviam outra, viviam de uma forma diferente daquilo que eles pregavam. Uma das coisas de que Tiago toca aqui diretamente como incoerência é a forma de acepção de pessoas que estava acontecendo na igreja primitiva. E a segunda coisa é a valorização da doutrina em detrimento da vida prática. Nós vamos entender bem o que significa isso. Então, Tiago enfatiza, meus irmãos, que o crente precisa colocar em prática aquilo que ele professa. Precisa sair da sua intelectualidade e ir para a vida prática e colocar em prática a vida cristã que essa pessoa está dizendo. Então, precisa sair da cabeça e mudar para o coração. Muito bem, meus irmãos. Nós não podemos negar que o cristianismo é um conjunto de doutrinas. Sim, isso é um fato. Por exemplo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus morreu na cruz para nos salvar,
Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. É nisso que nós cremos. E se nós não crermos nisso, se nós não entendermos isso perfeitamente, a nossa salvação está comprometida. Essa é a parte da doutrina. Isso é entender, nós precisamos entender o significado de todas essas coisas que eu estou dizendo aqui agora. Mas o cristianismo não é só uma relação de doutrinas. O cristianismo é um caminho, ou seja, é um modo de vida que nós temos que ter, é um caminho que nós devemos trilhar e andar nesse caminho, né? É o sentido da nossa vida. Portanto, meus irmãos, exige uma relação e uma coerência entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Esse era o erro da igreja primitiva, a qual Tiago está chamando a atenção de todo o povo ali, ok? Muito bem, meus irmãos, acepção de pessoas, né? Por que acontecia ali a acepção de pessoa ou o preconceito, né? A igreja primitiva, meus irmãos, era composta essencialmente por pessoas pobres. Essas pessoas que frequentavam aquela igreja eram os jornaleiros, né? O jornaleiro é aquela pessoa que vivia do trabalho diário, como a diarista hoje em dia. A diarista é aquela pessoa que auxilia na limpeza da casa, né? Mas o jornaleiro, ele fazia qualquer tipo de atividade, mas de forma era contratado de forma diária, contratava para o serviço do dia, né? Então chegava no outro dia, ele não tinha para onde ir. Então aquela pessoa que vivia da jornada, né? Era contratado por jornada. Olha, eu vou precisar de alguém aqui para me ajudar a fazer uma cerca. Eu contrato você por 2 dias. Contratava, fazia, trabalhava ali a jornada e depois acabava o vínculo, né? E eram pessoas que ganhavam o dia, por isso eram pessoas pobres, né? Outro tipo de atividades da época, né? De pessoas que compunham a igreja da época. Pequenos artesãos, pequenos comerciantes, agricultores, soldados, viúvas e órfãos por causa das muitas guerras da época, né? Então, se tinha bastante soldado, também tinham viúvas dos soldados que morreram, das pessoas que participaram da guerra e perderam sua vida, e por consequência também órfãos, muitos órfãos, ok? Meus irmãos, hoje não é muito diferente. A igreja cristã é composta, em sua maioria, por pessoas pobres. É só a gente fazer um raciocínio lógico muito simples. Os ricos no nosso país correspondem a 5% da população, ou seja, o restante das pessoas são pessoas pobres, né? Sem nenhum demérito nisso, não há nenhum demérito em ser pobre. É possível ser pobre, porém com toda a dignidade. Qual é o problema de ser pobre? Nenhum. Mas é incrível, né, que aquela igreja, composta essencialmente por pessoas pobres, tratando com preconceito e acepção de pessoas, com distinção entre as pessoas, era assim que a igreja primitiva tratava as pessoas, tratava com distinção, com diferença aqueles que se vestiam melhor em detrimento dos pobres. Uma grande incoerência daquela igreja, ok? Meus irmãos, acepção de pessoas, o que significa acepção de pessoas, né? A tradução do dicionário diz que é a gente aceitar ou tratar alguém por aquilo que ela aparenta, pobre ou rico, né? E não como a pessoa é. Então, as pessoas eram tratadas pela vestimenta, pelo carro que ela chegava na igreja, pelo tipo do celular que ela trazia, e não essencialmente pelo que a pessoa é, né? Então, não importava o caráter da pessoa. Se ela se veste bem, era tratado de um jeito. Se ela se vestia mal, ela é tratado de outro jeito. Isso é acepção de pessoa. É tratar a pessoa não pelo que ela é, não levando em consideração o seu caráter, mas levando única e exclusivamente a aparência que a pessoa tem. Pobre de um jeito, rico de outro, ok? Nós percebemos também, meus irmãos, no início do texto,
que Tiago trata Jesus como o Senhor da glória. Uma curiosidade aqui, meus irmãos, é que nesse trecho de Tiago, Tiago capítulo 2, é o único lugar na Bíblia que Jesus é tratado como o Senhor da glória, né? E Tiago usa esse termo, meus irmãos, porque ele está sendo cirúrgico naquilo que ele está dizendo, para mostrar que Jesus, o Senhor da glória, abriu mão de toda a sua majestade do céu, que vivia como Deus, como um rei que ele é, né, para estar no meio de nós. Então, se há um povo que não pode ser preconceituoso, é o cristão, os discípulos de Jesus Cristo, o Senhor da glória. O nosso Senhor da glória, Jesus Cristo, nos dá o grande exemplo de como tratar as pessoas. Jesus abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para estar aqui no meio do seu povo. Então, esse tipo de atitude, acepção de pessoas, é inconcebível acontecer dentro da igreja. Não é assim que Jesus nos ensinou, ok? Um detalhe interessante também, meus irmãos, é que os ricos do tempo da igreja primitiva ostentavam as suas riquezas através de anéis. Quanto mais anéis em seus dedos, mais ricos eles são. Era a forma de ostentação da época, os anéis. Os anéis e a vestimenta de cor púrpura ou vermelha, né? Isso também era uma distinção entre pobres e ricos. A pessoa que vinha vestindo cor púrpura ou vermelha e anéis nos dedos eram as pessoas ricas da época, né? A roupa de cor vermelha, meus irmãos, outra curiosidade, a cor vermelha, a tintura vermelha era conseguida através de uma alga do mar que era muito difícil de colher e se fazia essa tintura vermelha que se aplicava nos tecidos, e isso era muito caro de se conseguir. Então, quem vestia vermelho é porque tinha condição de pagar todo esse processo de pigmentar a vestimenta de vermelho, e era caro, né? Então, anéis nos dedos e roupa púrpura ou vermelha eram os ricos da época, né? A pessoa que queria ostentar a sua riqueza vinha trajado dessa forma, anéis nos dedos e roupa vermelha. Hoje em dia, as formas de ostentação são outras, como eu já disse. É pelo celular, é pelo carro que a pessoa anda, é pelo círculo de amizade que ela mantém, que ela frequenta. Essas são as formas de as pessoas ostentarem a sua riqueza, ok? Meus irmãos, por que é errado tratar as pessoas com acepção, né? Meus irmãos, é errado porque nós fazemos diferença entre nós mesmos. E não é isso que Jesus ensinou, né? Como eu já disse, Jesus deixou a sua majestade, a sua glória e veio conviver no meio de nós. E nos aceitou como nós verdadeiramente somos. Nós não podemos tratar a nós mesmos com distinção. Cristo, meus irmãos, desceu da sua glória, da sua majestade e nivelou todas as pessoas do mundo por baixo. Nivelou todas as pessoas da mesma forma. Aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Independente de sermos ricos ou pobres, somos pecadores. Esse é o nível que nos iguala. Todos nós somos pecadores. Ok? Então, assim, não tem rico ou pobre, somos pecadores, né? Essa coisa de rico e pobre é nós que inventamos isso como forma de tratar as pessoas. Na verdade, somos todos nivelados por baixo como pecadores, ok? O segundo ponto, meus irmãos, por que é errado nós tratarmos as pessoas com acepção de pessoas? Porque nós nos tornamos juízes parciais movidos por pensamentos perversos. O texto diz isso. O que significa isso na prática? Meus irmãos, no íntimo, quando nós tratamos alguém de uma forma diferenciada, no íntimo, nós queremos conseguir algum benefício daquela pessoa. É hipocrisia nossa.
né? Então, nós esperamos no tratamento diferenciado daquela pessoa algum tipo de retribuição. Por isso que nós tratamos os ricos de forma diferente. Nós sempre queremos algum benefício, de ser amigo daquela pessoa, que ela deixe o seu dízimo na nossa igreja. Algum tipo de benefício eu quero. E por que eu trato o pobre de forma... não trato o pobre da mesma forma? Porque o que ele pode me dar de benefício não pode me dar benefício nenhum. Então, trata-se de uma hipocrisia nossa. Por isso é errado nós tratarmos as pessoas com acepção de pessoas, tratarmos as pessoas de forma diferente. Está errado, porque mostra esse diferencial que há no nosso íntimo. O terceiro ponto, meus irmãos, por que é errado nós tratarmos as pessoas por acepção? Porque nós invertemos a maneira como Deus considera os pobres. Meus irmãos, Deus escolheu os pobres, sempre foi assim. O texto diz isso. Deus tem prazer em atender o pobre, em atender a viúva, em atender o órfão. A Bíblia é recheada de exemplos de como Deus trata o pobre. Por que eu vou fazer isso de forma diferente? Não posso. E já a história da igreja, meus irmãos, a história da igreja primitiva, a perseguição aos cristãos ocorreram sempre pelo poder dominante. Para quem a perseguição vem de quem tem o poder monetário, a perseguição vinha de quem tem o poder político, de quem tinha o poder bélico, né? São essas pessoas que perseguiam a igreja, né? E a gente aceita tratar essas pessoas com diferenciação. Então, assim, nós também não podemos ser radicais, meus irmãos, né? Nós não podemos achar que todos os pobres são humildes, são gente boas e não há soberba. Não. Tem pobre safado, sem vergonha, assim como tem o rico, humilde, prestativo, gente boa, mas também tem os que são safados, sem vergonha. Então, não podemos radicalizar como pobre ou rico, e sim pelo que a pessoa é, porque humilde tem em todos os lugares e gente ruim também tem de todas as formas, entre ricos e pobres. Não podemos radicalizar neste conceito, precisamos entender de forma correta. Por isso que nós temos que tratar a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela aparenta, ok? O quarto motivo, meus irmãos, por que é errado nós tratarmos as pessoas com acepção. Porque, meus irmãos, nós quebramos a lei régia, a principal lei que Jesus nos deixou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A discriminação ou o preconceito quebra essa lei. Portanto, é pecado tratar as pessoas por acepção. Além de nós quebrarmos também, meus irmãos, o mandamento de não matarás. O mandamento não matarás, numa análise bem profunda, ela também significa que nós devemos zelar pela vida das pessoas, pelo bem-estar da pessoa, pela família da pessoa, pela reputação da pessoa, pelos bens daquela pessoa, inclusive os pobres, né? Então, quando nós tratamos as pessoas com acepção, nós estamos quebrando o mandamento não matarás. E o texto nos alerta, quando nós quebramos um mandamento, é como se nós tivéssemos quebrado todos os mandamentos. Então, esse é o quarto motivo pelo qual não devemos tratar as pessoas por acepção, ok? Finalmente, meus irmãos, Tiago nos exorta a viver coerentemente. Versículo 12 e versículo 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedeis. Então, aquilo que você fala, que você pratica, verdadeiramente seja daquela forma. Então, eles estavam falando de uma maneira e agindo de outra maneira, né? Então, como discípulos de Cristo, nós devemos amar o nosso próximo sem nenhuma distinção. Não pode haver distinção nenhuma. E veja que interessante, meus irmãos, a igreja é um lugar onde o patrão e o empregado
sentam e louvam o mesmo Deus, ouvem a mesma mensagem, a mesma pregação e participam da mesma ceia do Senhor, de igual forma. Essa coisa de tratar com acepção é nós que fazemos, né? Quando, na verdade, todos estão iguais, todos são iguais perante Deus. E por último, para encerrar, meus irmãos, Tiago nos apresenta um alerta sobre o que acontece para quem pratica tais coisas. O versículo 13 diz o seguinte: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Veja, meus irmãos, que texto pesado. Eu vou ler novamente. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Ou seja, meus irmãos, é a lei da semeadura. Se eu trato as pessoas da mesma maneira que eu trato as pessoas, eu serei tratado, né? O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então, é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Ok? Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal da nossa igreja, tenha acesso a todo o conteúdo. Fique à vontade para compartilhar esse material e Deus te abençoe. Muito obrigado.